identificação das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime. Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Invocam o céu sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as suas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Nesse versículo, Emmanuel comenta a tarefa de João Batista, o precursor do Cristo. E João Batista, na sua pregação firme e resoluta no deserto da Judéia, conclamava as consciências a endireitar os caminhos, lembrando a antiga profecia de Isaías. Aliás, lembrando as tradições do povo hebreu, que sempre falaram de caminhos retos e de veredas tortuosas. O próprio Salmo 1, fala do caminho do bem e do caminho da maldade, dos caminhos retos e dos caminhos tortuosos. E a profecia de Isaías nos conta que o Messias prometido viria para eliminar os montes e eliminar as crateras, nivelando as estradas, endireitando as veredas e tornando a caminhada reta, uniforme, sem percalços, tranquila e pacífica. Por essa razão, acreditamos nós que Jesus coloca à frente do seu trabalho o grande precursor, conclamando todos nós, todas as nossas consciências, ao trabalho inadiável da retificação, da regeneração dos nossos caminhos, das nossas emoções, dos nossos desejos e do nosso pensamento. Trilhando caminhos retos, nós sentiremos a presença de Jesus de forma mais intensa. Não que Ele não esteja ao nosso lado, não que Ele não nos ampare com seu amor. Não se trata da ação de Jesus, mas da nossa capacidade de percebê-lo. E nessa lição nós aprendemos que um coração purificado, um coração e uma mente regenerada sentem com maior intensidade
a atividade e a presença de Jesus ao lado do discípulo sincero. Retifiquemos os nossos caminhos, endireitemos o nosso caminho, porque até agora a nossa jornada tem sido muito tortuosa, cheia de altos e baixos, cheia de desvios. É hora de endireitar os passos. Por essa razão, nos lembra Emmanuel no final dessa passagem: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Possamos nos sentir abraçados pela espiritualidade. Vamos acalmando os nossos corações, focando os nossos pensamentos para essa energia maravilhosa e preparando os nossos pensamentos para a palestra que nos será dada, nos conscientizando assim dos nossos deveres aqui nesse plano. Que sejamos abençoados pelo nosso Mestre Jesus Cristo e por toda a equipe espiritual que aqui se encontra. Façamos a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Conforme tudo. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite. Como é uma noite especial de bate-papo, de perguntas, eu vou tomar a liberdade. Posso lhe fazer a primeira? A casa é sua. É nossa. Quando é dele? Quando a gente ouve que falar que o livre-arbítrio a gente pode tudo. Né? Mas é o que fala. Livre-arbítrio eu posso tudo. Isso foi o que nos falaram. Aí vem alguém e fala assim: pode tudo. Tudo é lícito. Mas nem tudo lhe convém. Uhum. E aí? Você entende isso como há uma controvérsia entre uma e outra, ou uma é só complemento da outra? O tudo lhe convém é um complemento, é uma limitação do livre-arbítrio, ou é uma contradição ao livre-arbítrio? Ótima pergunta. Seja bem-vindo. Tudo bem, gente? Que todos nós estejamos muito bem, realmente. Vocês viram que o Haroldo Emmanuel já deu o tom da conversa hoje, né? Que sejamos capazes, todos nós, de nos manter nesse tom elevado. E antes de responder a pergunta do Edson, eu gostaria de chamar a atenção de que nessa mensagem de Emmanuel, que às vezes me dá vontade de ouvir de joelhos, tal a profundidade com que Emmanuel consegue extrair de pequenas frases do Evangelho para nos ajudar a ter um entendimento diferente. Ele, nesta mensagem, ele deu a receita, mais uma versão da mesma receita de como sermos felizes. Basta que a gente altere o nosso pensar e o nosso sentir de forma que ambos façam o bem
para nós mesmos. É só isso. Se a gente se focar, se a gente prestar atenção de que esta é a nossa tarefa, o nosso dever e a nossa missão, nós alteraremos pouco a pouco, lentamente a nossa vida e ela naturalmente, automaticamente nos trará felicidade. Endireitar a nossa vida. Principalmente o nosso pensamento, que não quer, onde não queremos deixar de tê-los como eles são. Nós não queremos parar de ser ansiosos. Nós não queremos parar de ser pessimistas. Nós não queremos parar de nos preocupar com a vida do outro. Não queremos. Porque se quiséssemos, aos poucos largaríamos todos esses vícios. Não queremos. Por isso que nós não percebemos o Cristo, porque a nossa lente de enxergá-lo está embaçada por estes vícios de pensar e de sentir. É só isso. Sugiro que esses 7 minutos sejam repetidos muitas vezes, para que a gente descubra e entenda tudo o que ele está dizendo. Ele está dizendo muita coisa. Bem, acho que o Edson já tinha dito que hoje vocês vão perguntar coisas e não sei se vou responder, mas vocês podem tentar perguntar, ok? A pergunta do Edson é muito interessante porque de um lado nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de fazermos, pensarmos e sentirmos o que quisermos. E de outro lado tem Paulo dizendo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Por um outro ainda, junto de Paulo, nós temos Jesus falando, cada um terá segundo o que plantar. Estabelecendo aí a lei da justiça, estabelecendo a lei de ação e de reação. Que inevitavelmente, notem bem, inevitavelmente, com apenas uma exceção, tudo que plantarmos, colheremos. Qual é a exceção? A lei do amor, que é mais ampla e envolve, abarca a lei da justiça, que diz que o amor cobre a multidão dos pecados, que o amor cobre todas as plantações ruins ou imperfeitas ou desequilibrantes que nós fizemos. Só o amor. E aí, não vou entrar muito nessa questão, porque senão ele só vai falar disso, mas precisamos entender o que é esse amor, que Jesus se refere na lei de amor. Entendendo isso, a gente entende toda a vida. Porque somos regidos, fundamentalmente, por essas duas grandes e belíssimas leis, que lá no final é tudo amor. Bem, a pergunta é, há uma contradição entre a nossa liberdade e essas duas outras questões colocadas por Jesus e por Paulo? Não. Não pode haver. Dentro da lei do Senhor não pode haver contradição. Se houver, alguma dessas leis não são divinas. Porque é ilógico que o perfeito cometa uma imperfeição. Não tem sentido. Nós é que não estamos entendendo alguma coisa. O Pai, a partir do momento que nós, como espíritos, adquirimos a capacidade de ser consciente, nós, seres humanos, somos conscientes de nós mesmos. Nós sabemos que nós existimos. Tá certo isso? A gente olha no espelho e vê, sou eu. Eu sei que existo, eu sei de mim. Um cão não sabe de si. Ele não sabe que ele existe. A vantagem dele é que ele não sabe que ele vai morrer. Ele vive belo e tranquilo. Ele não tem essa preocupação. Nós ainda temos. Daqui a pouco a gente vai descobrir que é uma preocupação tola. Uma bobagem. Nada mais que um detalhe na vida gigantesca e infinita de que nós temos. Então,
Hoje a gente se preocupa porque nós somos muito crianças. Nos preocupamos como uma criança que tem medo do bicho-papão. Que depois a gente descobre, ao amadurecermos, que ele não existe. Da mesma forma, daqui a pouco, nós estamos bem perto, nós descobrimos que a morte não é tudo o que dizem dela. Né? Ela é apenas um trocar de roupas. E como nós muitas vezes trocamos de roupas para vir aqui e nada mudou, nós trocaremos de roupa de carne e nada vai mudar também. A não ser alguns detalhezinhos. Detalhes. Muito bem. A partir do momento que nós adquirimos a consciência, nós adquirimos a liberdade de decidir como vai ser a nossa vida. Aí é o livre-arbítrio. Porque senão nós seríamos robôs. Tá certo? Senão não precisa de consciência. Os animais, eles são meio robôs. Por quê? Porque eles são guiados pelo instinto. Tá certo? Então, não há erros no reino animal, mineral e vegetal. Nenhum deles erram. Por quê? Porque eles não decidem. Nós, que já passamos por lá, avançamos e nos tornamos conscientes de nós mesmos, espíritos, né? E é da vontade do Pai que cada um de nós só esteja do lado dele se quisermos. Ele não quer escravos. Ele não quer servos. Ele quer filhos que queiram e que entendam por que o seguem. Vamos colocar dessa forma. Por isso que nós não somos obrigados a fazer o bem. Olha que coisa interessante. Ninguém é obrigado a fazer o bem. É? O pai chega aqui e nos obriga? Não. Mas ele nos diz que existe um caminho fácil para nos desenvolvermos, que é o nosso objetivo. Nós temos uma ânsia de crescimento dentro de nós, não temos? A gente não quer melhorar tudo? De onde vem essa vontade de ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, enfim? De onde vem? Vem desse impulso que todos nós temos de se expandir. A luz, quando ela começa a brilhar, ela não se expande. O rojão não se expande, né? O fogo não se expande. A energia não se expande. Nós também, dentro do mesmo princípio, vamos colocar assim, fomos feitos para nos expandirmos. Nós somos divinos também. E o divino não pode ficar oculto, restrito, limitado. Então a gente está em busca. A liberdade que nós temos faz parte do nosso processo de autoconhecimento e de desenvolvimento. Quando nós saímos do animal e nos tornamos hominal, seres humanos, a gente avançou no processo de expansão e agora nós temos que aprender a decidir. E a lei nos diz, olha, você pode decidir o que você quiser, mas tem um conjunto, um tipo de decisão muito mais fácil para que você se expanda. Um caminho reto, como diz Emmanuel. Um caminho direto, onde não há montes, nem crateras e nem curvas. Reto, direto, mais rápido. E por incrível que pareça, mais fácil. Fazendo um parênteses, o caminho do Cristo é o mais fácil, gente. Parece pra gente parece tão difícil, né? Experimenta os outros. Aliás, nós estamos nos outros. Está sendo bom o caminho que não é o do Cristo, que é o nosso? Porque podemos dizer, desculpe generalizar, quem sou eu para julgar e não estou julgando, o nosso caminho, o caminho da maioria, o meu caminho ainda não é o do Cristo. Eu só o desejo, mas ainda não tenho todas as vontades de trilhar o caminho dele. Entendem a diferença? Está sendo difícil não trilhar o caminho dele. É mais pesado, é mais doloroso, é mais confuso.
O caminho dele é fácil, ele está me aguardando lá, tranquilo. Então não há contradição, faz parte do nosso processo de decisão, faz parte do nosso processo de conscientização, escolher qual o caminho. Agora, é importante que eu ressalte, não há livre-arbítrio pleno fora de nós. Por quê? Porque o meu direito termina no seu direito. Ah, mas eu posso te matar? Posso. Não tem problema nenhum. Né? Eu vou ter alguma coisa para resolver depois. Você vai ter um exercício a viver se isso acontecer. Mas dentro de nós, aí sim, nós temos liberdade plena, absoluta. E o que acontece, ser humano, que mesmo sabendo tudo isso, é tão resistente a escolher o caminho que seria para nós mais fácil. Que é o errado, que é o doloroso, vamos chamar assim. Você usou uma palavra importante. O que acontece com o ser humano que, sabendo deste caminho, eu discuto esse verbo, ele não sabe. Diz o ditado que só sabe quem faz. Tá certo? Por exemplo, se eu passar 30 anos lendo um livro de pedreiro, só lendo o livro de pedreiro, como a gente faz com o evangelho, vocês acham que eu vou conseguir fazer uma parede reta? Não. É melhor não ficar perto dela, vai cair. Então eu não posso dizer que eu sei fazer uma parede. Só porque eu li o evangelho. Eu só posso dizer que sei quando a fizer e ela não cair. Então nós não sabemos do caminho do Cristo. Nós tomamos ciência. Da mesma forma que vocês, principalmente as mulheres, sabem também, se eu ler uma receita de bolo, não quer dizer que eu sei fazer a receita de bolo. Eu só li. Tomei ciência. Ah, já sei dos ingredientes, sei que tem uma ordem, só isso. Não sei mais nada. Vai fazer. E aí você vai descobrir que não está escrito tudo lá, né? Que tem tantas coisas nas entrelinhas que das entrelinhas eu só aprenderei vivendo. Concorda? Então, vamos lá. Aliás, não precisa ir lá. A vida virá até nós com os seus exercícios para que a gente viva o Evangelho. O Evangelho está presente na nossa vida em 100% dos seus segundos. A gente que não percebe. E a gente que não utiliza como roteiro, como receita, tudo mais. A hora que a doença aparece no nosso corpo, o Evangelho está em ação. Só que a gente, e aí eu voltando para a questão, nós temos ali, na hora que eu ganho na loteria, ou que eu fico doente, ou que alguém vai embora, ou que eu me junto com alguém, eu tenho a liberdade de decidir como que eu vou viver esses instantes. Essa liberdade é total. Total. E total é a minha responsabilidade também, porque é justo, porque é digno que nós sejamos responsáveis pelo que a gente faça. Quando a vida nos deu a consciência, ela confiou em nós, na nossa capacidade indiscutível e gigante, de que nós somos capazes de entender tudo, de descobrir tudo, de ser feliz e de crescer. Nós somos capazes. E a vida continua a investir em nós com mais exercícios, porque o roteiro já está dado. Cabendo a nós simplesmente uma decisão. De fazer ou não. De tentar ou não. De experimentar ou não. Consegui responder? Ótimo. O que mais, gente? Não fiquem tímidos, eu que sou visita aqui. Bom, eu vou fazer a minha. Ótimo. Dentro da doutrina, a única coisa que me deixa confusa é a resignação. Aceitar. Então, eu quero saber, eu não sou de aceitar. Eu persevero, eu insisto, e eu não sei até onde eu paro e até onde eu aceito.
se eu estou indo contra Contra o quê? a doutrina, entendeu? Não aceitando, assim, uma situação determinada, entendeu? Como negativa, eu procuro meu sim, porque eu tenho uma... Assim, o não eu já tenho, eu vou sempre atrás do sim. Então, assim, às vezes eu falo assim, será que eu estou indo contra? Será que é para eu aceitar, de ficar quieta? Né? O Pai não nos quer escravos. Então a sua pergunta é: será que eu vou contra a doutrina ou ao Cristo quando eu não aceito as situações que a vida me coloca? É isso? Sim. Muito bem. Vamos discutir a palavra aceitar? Sim. Né? Porque ela significa... Que bom! Ela significa coisas diferentes para cada um de nós aqui. Para alguns, aceitar é ser passivo. Tá certo? Sim. É ser passivo. É ser passivo a ponto de ser omisso. Né? Para outros, aceitar é nobre. É ter fé. É confiar. Oi? Suportar. É suportar. E olha, eu devo concluir que isso é muito particular mesmo. Muito particular. Mas essa palavra, coitada, ela é muito perigosa. Né? Porque muitas vezes a gente se acha um carneirinho que se deixa levar para o abatedouro. Né? Como se fosse tudo inevitável. Muito bem. Então, eu não uso mais a palavra aceitar. Porque, como ela significa coisas diferentes, eu troquei a palavra aceitar por uma frase imensa. Para mim, aceitar, no sentido que considero o mais correto, aceitar é quando eu decido. Então, se eu decido, não é mais passivo, ok? Quando eu decido concordar, outro verbo, com o que a vida me dá. Eu decido. Eu olho, penso, analiso, sinto, e eu posso decidir concordar ou não concordar. E há, de fato, um limiar que cada um de nós é convidado a descobrir, porque não tem jeito de você saber o do outro, entre a perseverança e a teimosia. Não é? Aonde começa? Onde termina a teimosia e começa a perseverança? Eu não sei. E eu suspeito que dentro de mim, que sou uma única pessoa, esse limiar muda com o dia e com a situação. E eu acho que deve ser assim com todos também. Aonde é o limiar, então, entre eu concordar com fé, ou aceitar com fé, ou aceitar porque desisti? Não sei. Oi. Quando acontece essa situação comigo, eu aprendi a trocar a pergunta, porque antes também a tradução do Evangelho está errada quando diz que Jesus na cruz perguntou por que meu Deus, né? E na verdade a tradução está errada e ele diz para que meu Deus. Então eu acho que me confortou muito a hora que eu parei de perguntar por quê. Eu entendi que a pergunta certa seria para quê, foi quando eu comecei a encontrar as respostas que me acolheram mais. Então, para quê, né? O que eu estou aprendendo e qual é a oportunidade que existe nessa situação, né? Ao pé da letra, assim, em várias literaturas você encontra a palavra resignação. Então, ela sempre me breca muita coisa, entendeu? Então, assim, a palavra resignação é a palavra Que te pega. que te pega. Então, salvo o meu engano, e eu peço a ajuda de vocês, parece que o Evangelho segundo o Espiritismo trata dessa questão. E, salvo o meu engano, se não, eu posso estar enganado, Kardec ou alguém fala que a resignação é a concordância do coração. E esse coração é a parte de nós menos compreendida. Sim, aquela voz interior, vinda da nossa consciência profunda, onde estão impressas todas as leis divinas, que portanto não erra, e que a gente está de costas. E que a gente não sabe ouvir. Ela fala, a gente não escuta. Nem quer escutar, normalmente. Nem se preocupa em entender a linguagem dessa voz interior.
Por exemplo, diante de um câncer, o que eu faço com ele? Eu brigo com ele? Ou eu o aceito? Será? Então, é esse o ponto, né? É esse que é um exemplo. Não aceitá-lo pode significar uma revolta. E uma revolta significa uma mágoa em relação ao que a vida te deu. Tá certo? É assim, ó. O que eu penso mais ou menos assim. Eu tenho um câncer. Uhum. Não eu, né? Mas assim, uma situação hipotética. Mas assim, eu aceito. Dentro do parâmetro de resignação, aceito condicional. Não, eu aceito, mas eu vou tratar. Claro. Era cura. Sim. Entendeu? Então, assim, essa parte que me pega. Só que assim, eu aceito, tudo bem, aceito, mas eu... Então, você percebe? Ótimo exemplo. Você precisa entender o que é esse aceito. Para mim, esse aceito é: você está aí e tudo bem. Tudo bem que você vai caminhar comigo um trecho do caminho. Eu concordo que você sente aqui do meu lado no ônibus. Eu concordo. Não vou querer mandar você embora. E aí, pegando a sua palavra, não vou perguntar por que você está comigo. Porque não me interessa, mas para que me interessa? E aí eu me lembro de uma historinha do Divaldo, que eu talvez já tenha contado aqui. Ele diz que todas as vezes que a doença chega na vida dele, ele faz uma paródia e fala assim, que a dona doença bate na porta e ele abre. Isso é aceitar. Ele abre a porta. Pode entrar. E ele recomenda, porque se você não abrir, ela vai arrombar mesmo. Então deixa ela entrar. Causa menos estrago. Ele está certo. Porque a revolta que você pode ter sobre aquela situação, por si só já é uma doença. Por si só já indica um desequilíbrio. E por si só já desvia, já representa uma negação, uma recusa ao aprendizado. Você recebeu uma prova lá na escola. Não quero. Professora, não quero, não vou fazer essa prova. Isso é revolta. Não quero. A professora fala, mas é boa para você. Mas não quero. Mas é boa. Não interessa. Isso é revolta. É você dizer para o médico, não, esse remédio eu não tomo. Mas é o único. É o melhor que você... Não quero. É a pessoa, o doente ou a criança, onde você dá o alimento precioso para ele e ele fala não. Ele fecha a boca, revoltado. Essa é uma não aceitação. É a não aceitação realmente. Onde tem a revolta, tem a recusa, você não quer que ela senta aqui. E por trás dela tem o medo. Por trás dela tem a falta de fé em você. Não é em Deus. É em você. Você não se acha capaz de fazer aquele exercício. Não é o medo da dor, viu, gente? Não é. É o medo do que vai acontecer. É o medo de que se você vai vencer ou não. E esses medos, cada um de nós temos que nos descobrir e saber o que dói. Porque as dores, se 10 pessoas tiverem o mesmo câncer, eles vão ter 10 exercícios diferentes. As dores deles, se 10 pessoas estiverem desempregadas, no mesmo emprego, foram demitidas no mesmo dia, eles têm 10 dores diferentes. Por quê? Porque cada um tem o seu exercício, apesar do mesmo fato, de forma diferente. Mas voltando para o Divaldo, ele fala assim, então, dona doença, pode entrar. Mas ele brinca que ele enfia o dedo na cara da dona doença e diz assim, mas vou logo avisando. Quando eu entender o que você quer de mim, você irá embora. E ela diz, combinado. E é esse o acordo que ele diz que ele faz com as doenças dele. Porque, de fato, gente, o que são os exercícios da nossa vida? Um carteiro. Ele vem trazer um recado.
Aliás, um recado insistentemente que está sendo insistentemente entregue a você. E você tem rasgado todas essas cartas. Aí a vida manda um carteiro especial. Esse não dá para mandar embora. Ele só vai embora. Não é a hora que você lê a carta. É a hora que você entender o que está escrito. A esse carteiro a gente chama de desgraça. Mas a gente dá esse nome a ele porque a gente é criança ainda. Porque no vocabulário divino não existe essa palavra. Porque nada está errado sob o céu. Tudo o que existe é fruto da nossa construção. Vocês acham que seria possível que o Pai permitisse que alguma coisa que ele não queira acontecesse? Ah, teve uma epidemia de não sei do que. Deus não sabe disso? É a consequência de ações. Tudo dentro da lei. Tudo. Todas gerando exercícios para que nós aprendamos algo. Não existe nada errado em nossa vida do lado de fora. Do lado de dentro, nós temos o nosso espaço de liberdade para regularizar tudo. Só isso. Quando você faz uma coisa e você se arrepende. Que bom. Alguma coisa errada. Sim. Depois você se arrepende. Que bom. Mesmo assim, você vai ter esse resgate. Sem dúvida. Sem dúvida. A doutrina espírita é a única doutrina que diz como que funciona isso. Vamos lá no... Fugiu o nome do livro. Céu e Inferno. Eu estava vendo o subtítulo, que é desse tamanho, né? Código Penal da Vida Futura. Tá? Lá diz assim: primeiro a gente se arrepende. Felizes os que se arrependem. Porque a gente entrou no caminho. Se arrepender é ter a consciência de que fez alguma coisa em desarmonia com a lei. Muitos de nós não se arrependeram. Porque nem sabem que erraram. Olha só que interessante. Felizes os que se arrependem. Lembrando, e eu não vou entrar muito em questão, que arrependimento e culpa são coisas muito diferentes. A culpa é lamentável. A culpa, na verdade, é mentirosa. Ela não quer melhorar-se. O arrependido quer. O arrependido é aquela pessoa sinceramente interessada em não fazer de novo. Sinceramente, honestamente. Muito bem. Então, o livro diz: arrependa-se. Depois, espie. Espiar não é nada mais do que viver as consequências do que você fez. Essa palavra feia, né? Espiar, expiação. É só viver o que você, a consequência. Plantar e colher. Depois, só a doutrina fala que a gente precisa reparar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estava aqui e derrubei o leite. Me arrependo, porque fui desatento, não dei importância ao líquido, à limpeza do local. Poxa, que pena. E sofro. Poxa, me arrependo, não gostaria de ter feito. Muito bem. Agora você vai espiar. Vai ficar sem beber leite. Para aumentar ainda o seu entendimento do valor deste leite. Para que ele não seja um entendimento intelectual, mas que ele seja real, seja uma sabedoria. Mas claro que não é só porque eu fiquei sem leite que eu vou aprender. Porque a dor, gente, não evolui ninguém. O que evolui é o que você faz com ela. Então, nós espíritas que tentamos pegar as brechas da lei, muitos de nós, a gente fala assim, bem, tá doendo, eu vou ficar aqui quietinho, né? Uma hora ela acaba e eu tô quites com a lei. Não, não tá não. Porque é o que você se transforma com a dor
que diz se ela irá embora de vez ou não. Ninguém engana a lei, porque ela está dentro de nós. Bem, então eu fiquei sem o leite. Estou espiando a situação. Agora, como que eu vou reparar? Consigo outro leite. Não é justo? Não é justo que cada um limpe a sua sujeira, a sua bagunça, e cada um conserte o que destruiu? Não é justo? É assim que é a lei, justa. E nisso, se estivermos com resignação, aprendemos. Se não tivermos, sofremos 2 vezes. Porque é mais dolorosa a revolta do que a situação. Porque a revolta nos desconecta da vida. A gente não tem acesso ao amparo divino com a revolta. Está ali o amparo. A luz está ali. Mas a gente não quer. A gente quer do nosso jeito, não quer do jeito certo. O Pai aguarda. Sem pressa. Ok? Tudo bem? Pois não. Sim? E esses detalhes que o senhor falou? Estava atento, hein? A gente Às vezes as pessoas podem parecer que eu sou muito simplista, mas é de propósito. Porque eu quero, de alguma forma, chocar um pouco. Quando eu digo que a morte é um detalhe, você trocar de roupa, mas não é só. Ela é muito simples, porque a gente ouve dos espíritos desencarnados que eles nem sabem que morreram. A maioria, muitos. Como uma coisa tão importante, tão grave, tão intensa aos nossos olhos causa tanto medo, a pessoa nem percebe, gente. É a mesma coisa assim, eu tenho medo se alguém arrancar meu braço, de repente. Aí alguém arranca e eu nem percebo. É bem estranho, né? Tá certo? Mas deve doer tanto andar um braço, então. Mas quando arranca você não sente dor, então é quase a mesma situação. Mas é claro que o processo de desencarne, muitas vezes, é imperceptível. Ele é, de fato, um trocar de roupa. E por que eu falo que é só isso? Porque ele não nos transforma interiormente. Se eu tenho raiva... Não precisa ter raiva. Se eu sou uma pessoa ansiosa a vida inteira, eu continuarei ansioso depois da vida, encarnado. Se eu amei, continuarei amando. Se o que eu pensava, eu continuarei pensando. Essencialmente, ou seja, a minha substância, dentro de mim, nada se altera. Porém, e aí vem os detalhes. E aí vocês vão achar graça dos meus detalhes. Tudo que está fora de nós são os detalhes. Então eu não conviverei mais com meu filho. Detalhe bom, né? Eu não mais serei funcionário, nem patrão, nem cidadão deste país. Eu não virei mais o centro deste jeito. Eu não farei parte mais dos trabalhos deste jeito. Ou seja, os meus papéis na sociedade mudará. Então, esses são os detalhes. E eu acho que a gente tem mais medo dos detalhes do que do resto. Baseado nisso, eu digo para vocês que nós nos separaremos do jeito que a gente tem hoje de todas as nossas relações afetivas. Nós nos separaremos do jeito que é hoje de todas as pessoas que a gente ama. Isso causa medo, não causa? Por quê? Por um motivo. Porque a gente não se acostumou com a ideia. Só por isso. E nós somos capazes de nos acostumar, e nos acostumamos.
quantos de nós sente uma dor na perna e se acostuma com a dor na perna? E faz tudo com a dor na perna? Quantos de nós? Quantos de nós anda com uma muleta ou com uma bengala e o dia que você não precisar mais, você vai estranhar, meu Deus, estou andando sem bengala, que coisa estranha. Você quase pede a bengala de volta. Por quê? Porque temos medo da mudança. Mesmo que a próxima fase seja melhor. Para nós, a próxima fase, a princípio, é ruim. Por quê? Porque é outra fase. A gente prefere a doença de hoje do que uma doença de amanhã que dói menos. Porque essa eu já me acostumei mesmo. Tudo bem? Meus detalhes? Antecipado. Diante do que o Senhor disse, a gente pode ouvir Jesus ainda repetindo: ó homens de pouca fé. Porque se de verdade temos convicção sobre o que Jesus nos disse, não é possível ter mais medo. Olhem só, nós somos imortais. O que significa isso? Que nós somos indestrutíveis, que nada de verdadeiramente mal pode nos acontecer. Podem me picar em pedacinhos, mas vai ser só o corpo. Não sou eu. Ninguém consegue me picar em pedacinho. Podem me arrancar o braço, mas nem é o meu braço, é o braço do meu corpo. Eu sou imortal. Eu nunca vou deixar de existir. Existe um amor incompreensível de tão grande ao nosso redor, regendo tudo e cuidando de nós, que é o amor divino. Do que a gente pode ter medo diante dessas duas coisas? Todo o medo que a gente tem é quase ilógico. Sim. Mas temos. Por quê? A gente não pode dizer que não é porque a gente não acredita. É porque a gente não pegou essas duas coisas e trouxe verdadeiramente para dentro de você. Nós ainda não estamos vivendo segundo essas duas verdades. A doutrina espírita veio nos provar pela lógica que essas duas verdades são verdadeiras. Ou seja, nós estamos num beco sem saída. Nós temos que aceitar, porque tudo nos convenceu. Nós não conseguimos falar, não aceito. Por quê? Não concordo. Por quê? Nós não temos resposta. Porque ela é muito lógica, muito convincente. Tudo nos diz. Mas não basta isso, porque essa é uma informação cognitiva, ela é superficial, ela é intelectual, ela é racional. E a razão, ela é superficial. Apesar de ser um grande instrumento de crescimento. Mas é preciso que a gente sinta. Sinta. A gente precisa sentir essas duas coisas de uma forma tal que a gente nem consiga explicar por que temos essa convicção. Sei porque sei. Porque é algo que nasce de mim. E esse trabalho de sentir a nossa própria imortalidade e o amor divino é um trabalho que cada um de nós precisa fazer. Porque ninguém pode fazer por você. A minha convicção, a minha fé é intransferível. A fé de Jesus, a fé de um Francisco de Assis, de um Chico, é deles. Conquista deles. Através de decisões. Quando eles se viram em situações de fortes exercícios, vamos chamar de situações críticas, como a gente diz, eles, nessa encruzilhada, eles decidiram, eu
vou acreditar no amor do Pai sobre mim ou não? E em algum momento eles falaram, vou. E acreditaram. Em algum momento eles ouviram o que a parte divina dentro deles estava dizendo. Eles se conectaram a si mesmo. Não ao Pai. Apesar que é a mesma coisa. A si mesmo. E eles falaram, tem uma parte dentro de mim, muito sábia, que está falando para mim, sou eu. Pode acreditar, está tudo bem. É uma decisão. Porque se a gente esperar que num domingo de manhã ensolarado, de primavera, nós vamos acordar com fé, esqueça. Viu, gente? Porque a vida não é romântica assim. Romântica pejorativamente falando. Tá? Isso essas histórias infantis são para criança. Né? A gente adulto continua acreditando. Nós não vamos acordar de manhã e, nossa, aprendi a perdoar. Né? Não vai acontecer assim. Vai ser à custa de esforços, de suor e muitas vezes de lágrimas. Lágrimas de esforço e não de tristeza. Então, o que nós estamos aguardando? De fazermos essa interiorização, essa busca para dentro de nós, para termos essa fé que é uma ferramenta divina e que nos permitirá viver com alegria todas as situações que a vida nos der. Todas. Todas. Está ao nosso alcance, ao alcance da mão. Mas exige, naturalmente, como é justo, o nosso esforço. Por isso que eu gosto de dizer que a vida é uma subida. Para subir precisa de esforço. A vida não é uma descida. Nada de bom nós conseguiremos de graça. Nada. Mas o Pai não é bom? Ele é. Mas Ele quer que você descubra quem você é. E se Ele fizer por nós, Ele não estará nos ajudando. Ele estará nos estragando. E a gente percebe isso nos nossos filhos. É só fazer tudo. Eu ouço algumas mães e pais, mas eu fiz tudo para o meu filho. Este é o problema. Não é para fazer tudo, porque ele não é um incapaz. Você tem que fazer o que ele não é capaz. Pela fragilidade física, porque o físico não cresceu, porque não aprendeu. Tudo bem. Porque o pai move o universo para o filho que não é capaz de fazer uma coisa. Mas ele não move uma poeira se ele é capaz. E aí você pode se perguntar, mas eu não sei se eu sou capaz. De fato. Mas a vida sabe. Confia nela. Porque quando a gente abre o papel e está escrito câncer ali, embaixo, né, em letras invisíveis, está escrito assim, você é capaz de viver esse exercício. Você só não sabe disso, mas eu sei. Isso aí seria o autoconhecimento? Sim. Que precisa ser trilhado. Que é o que a parte interior que o senhor disse. Sim. Nós vivemos para fora. Como é que eu trabalho, eu faço esse exercício desse meu autoconhecimento? Como é que eu posso me descobrir melhor? Que pergunta fantástica essa, né? A primeira coisa, no meu entendimento, é a gente se reconciliar consigo mesmo. Minto. Antes de se reconciliar, é se enxergar. Porque a gente, muitas vezes, vive tão separado de nós, que a gente nem se enxerga. Eu uso uma imagem muito triste, que a gente vive tão descolado de nós mesmos, é como se houvesse um eu que está ali naquele canto, agachadinho,
entristecido, completamente ignorado de mim mesmo. Ele tem suas necessidades, suas ideias, e eu ignoro. Ele talvez já tenha desistido de falar comigo, já que eu não falo com ele. Mas ele está ali, à minha espera, muito triste, fazendo com que este ser aqui sinta a mais profunda das solidões. Porque nós não temos solidão do outro. Nós temos carência do outro, é outra coisa. Nós temos solidão de nós mesmos. Porque esse vazio que a gente sente dentro de nós é essa distância. E essa distância ninguém preenche. Só eu. A solidão essencial do ser humano que está desconectado de si mesmo será resolvida quando nós nos encontrarmos conosco mesmo. E eu nem estou falando do conhecimento profundo absoluto. Eu estou falando da gente se olhar. Porque a gente se ignora totalmente. Vou dar um exemplo. Quem de nós chegou em casa um dia, não encontrando ninguém, aproveitando essa chance, e ao invés de ligar uma música, a TV, de ler um livro espírita, sentou no sofá, fechou os olhos e se perguntou assim: tá tudo bem aí dentro? Tá tudo bem aí dentro? Quando você faz essa pergunta, você está perguntando a ele, porque é ele que sabe de você, porque ele é você, de verdade. E aí, possivelmente a gente vai sentir um preenchimento. É possível que a gente se sinta vivo. A partir deste instante, a partir do momento que este relacionamento se inicia, porque é preciso ter um relacionamento com você mesmo. Quando você pergunta para você se está tudo bem, você está conversando com você, tendo um relacionamento. A partir do momento que esse relacionamento começa, você tem acesso a quem você é, a uma sabedoria acumulada em milênios de vida. E diante das exigências da vida exterior, quando alguém me ofender, por exemplo, ele vai me ajudar a saber o que fazer. E aí eu vou me conhecer. Porque esse ser deste mundo material não sou eu. É uma personalidade, é uma faceta minúscula de mim mesmo. Então, uma reconciliação consigo. Quando alguém me ofender, perguntar por que eu estou sentindo isto? E não ficar se perguntando inutilmente por que o outro fez isso, porque isso não interessa. Esse é problema dele. Saber não te resolverá em uma grama a sua dor. Mas me interessará, deverá nos interessar, por que eu sinto isso. Porque veja, se você me ofende, muitas vezes sem saber, e eu estou ofendido, quem tem um problema? Ele ou eu? Sou eu que estou doendo. Eu que estou incomodado. Acho que, se eu não me enganar, John Lennon falou o seguinte: eu tive em muitos lugares, mas eu encontrei em mim mesmo. Sem dúvida. Muitas histórias do mundo não religioso falam que você tem que fazer o caminho para si. Pois não. Então, vamos dizer assim, que nós estamos acostumados a procurar estar fora, né? Sendo que realmente é o que está dentro que pode nos ajudar a achar as soluções, a resolver o problema. A gente deveria de procurar tudo que está externo, mas o que realmente, assim, pelo meu ver, o que realmente é importante é buscar o que está dentro. Você buscando realmente o que está dentro, que somos a nossa centelha, né? Nós temos centelha divina. Então, essa centelha divina, quando a gente busca as respostas dentro, fica mais fácil a gente ver o que está no externo. Você disse
Você disse que a gente está acostumado a olhar para fora e procurar fora, mas que na verdade é dentro de nós. Eu só mudaria uma... Eu diria que só está dentro, não tem nada aqui fora. Sim, eu te confirmo que eu tenho profunda convicção que aqui fora, a única coisa preciosa que tem fora de mim são vocês. A única coisa preciosa. Porque vocês não passarão e o resto passará. No universo tem 3 coisas: Deus, a energia ou matéria e nós. A energia e matéria, a energia e matéria. Material de trabalho. Deus é Deus, não vamos discuti-lo. Temos nós. O universo conhecido desaparecerá e Deus e nós continuaremos. Olha a nossa importância. Olha a nossa importância. Então, aqui fora, a única coisa preciosa são os seus corações. São vocês. Que são os degraus para o meu crescimento, para o crescimento de cada um. Porque ninguém evoluirá numa ilha deserta. Não é possível só me encontrando internamente que eu evolua. Eu tenho que me encontrar, em primeiro lugar, no meu entendimento, e depois ir atrás de vocês. E querer de verdade encontrá-los. Mas a sua felicidade só depende de você. Só depende de como eu vou viver cada instante. Porque é minha decisão. Como eu vou viver cada instante. Então eu te confirmo. É dentro de nós. Isso é tão verdade que Sócrates, 500 anos antes de Cristo, disse, conhece, nem disse, mas ok, entendeu como sendo importante. Conhece-te a ti mesmo. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, o que eu devo fazer? Conhece-te a ti mesmo. Vá de encontro a você. Só que assim, as coisas do mundo são tão brilhantes, né? São tão convidativas, não são? A ilusão, gente, é bastante convidativa. Né? Os brilhos, as luzes aqui, nos chamam para fora. Felizes os que não enxergam para fora e só enxergam para dentro. Pois não. Contardo Caligari, se não me engano, é um psicanalista. Uhum. E ele disse a seguinte frase: a mais de uma criança, quando você vai analisar um adulto, tem mais restos e rastros da infância num adulto do que as pessoas podem imaginar. E vem de encontro com isso que você falou, lá no cantinho. Eu conheci um psicanalista que ele falava assim, quando eu quero que uma criança tome um remédio, que a mãe está com dificuldade de dar esse remédio, chama ela num canto e fala, vamos conversar sobre o adulto que você quer ser. Da mesma forma, eu pego um adulto que está com problemas e falo, vamos descobrir a sua criança interior. Então tem tudo a ver esse gesto que você falou, da criança abandonada, do ser humano que é cantinho, que você não olha para ela. Você pode ter certeza, há muito da criança abandonada dentro de um adulto, esperando só para ser atendida. Sim, concordo com você, mas essa criança abandonada dentro de mim é adulta. Ela é criança da mesma forma como Cristo viu as crianças. Não, como ele viu a todos nós, quando ele disse, deixai vir as minhas criancinhas. Ele não estava se referindo somente às crianças de corpo físico. Ele estava se referindo a todas as pessoas de qualquer idade que tinham a pureza, a honestidade, a falta de malícia das crianças. Então, esta pessoa que está dentro de mim é uma criança, mas não uma criança infantil ou infantilizada, uma criança pura, uma criança não mascarada como somos, porque nós vivemos máscaras, né? Ela é ela. Necessitando ser ouvida. Uma das maiores desejos do ser humano é ser ouvido. Vocês sabiam? Quando você é ouvido, você se sente importante.
Quando alguém fala assim, nossa, eu preciso tanto da sua opinião, não é bom? Você não se sente bem? De mim? Mas eu não sei nada. Mas me interessa a sua opinião. E quando ninguém pergunta nada pra gente, a gente se sente sem valor. O que é um erro, se sentir assim. Mas tudo bem, a gente se sente. Oi. Há 10 anos atrás, eu passei por uma grande dúvida num diagnóstico para o meu filho de diabetes, tipo uma criança de 4 anos. Foi assim, uma imensa, uma revolta, né? Uma não aceitação. E vendo ela, eu a princípio eu não aceitei, né? Porque era o meu filhote, né? Como a vida ousou mexer com meu filho? Sim. E aí, eu não aceitando o diagnóstico, eu mesmo tinha dado, não tinha como fugir, que era aquilo mesmo. Eu rodei, né? Eu saí fora do país, fui para os Estados Unidos, fui para São Paulo, para tentar o melhor tratamento possível, né? Então, assim, eu fazer um tratamento que fosse feito nos Estados Unidos. Mesmo assim, essa dor não passava, porque eu não aceitava. Então, assim, muitas vezes eu dobrava os meus joelhos, queria fazer uma gambiarra com Deus. Uma troca. Uma troca. Então, eu falava assim, troca de tratar de diabetes para mim e para meu filho, e você pede o que você quiser que eu te faço. Tipo assim, né? E depois de um tempo, está fazendo 10 anos agora, o diagnóstico, eu demorei, né, para entender, depois eu fui atrás, melhorou, fui atrás de conhecimento, sempre tentando fornecer o melhor tipo de tratamento possível, mas eu só consegui ter mais paz, tranquilidade, quando eu introjetei que estar diabético do meu filho era apenas um detalhe nesta existência, que ele teria inúmeras outras, e nesta ele era diabético. E com isso ele me ensinou muita coisa, ele vem me ensinando, né? Então isso me deu um consolo tão grande e o nosso entrosamento é tão firme, assim, paralelo, que me fez mudar a minha alimentação. Hoje, eu e ele, né, a gente não consome açúcar, nós mudamos tantos hábitos, né, e isso foi de um crescimento tão grande para todos da casa, que aí eu entendi que como um fato bastante único consegue mudar uma família, e mudou até o meu atendimento num posto de saúde que eu fazia a parte de diagnóstico por imagem, ultrassom, e hoje eu estou muito mais voltada para diabéticos e dependentes diabéticos. Então, assim, nossa, foi preciso isso acontecer, né, para tanta coisa mudar. Deixa eu tentar resumir, não vou conseguir, para quem está nos ouvindo na internet, que não te ouviu. Você nos disse que você sentiu uma grande revolta quando seu filho foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 4 anos. E essa revolta fez com que você, uma das coisas, que você procurasse o melhor tratamento. Nem quem não tem revolta, até quem não tem revolta deveria fazer isso, não há problema nenhum. Porque aceitar não quer dizer então tudo bem, né? Vamos atrás e tal. E que você muitas vezes tentava negociar com o pai para que ele te passasse a diabetes ou até outra coisa pior. Não tem problema. E deixasse seu filho curado. Mas que o tempo foi passando e você aceitou ou entendeu. Eu prefiro pensar que você compreendeu. Trouxe para dentro de si, compreendeu, e isso te gerou grandes transformações. E você vive muito bem com o seu filho, muito melhor do que antes, etc. E eu quero te fazer uma pergunta, então. Hoje, 10 anos depois, você já é capaz de dizer assim para Deus: que bom, meu Pai.
que meu filho teve diabetes 1 aos 4 anos. Porque isso fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. A minha família e ele também. Pode dizer isso? Então você entendeu. Vê, a palavra fácil deve ser riscada enquanto a gente estiver encarnado. Tá combinado? Gente, a vida é uma subida. Subir é fácil? Não, e olha, às vezes a gente escorrega, cai até lá no começo de novo. Rala todo o joelho, entendeu? Não sabe onde pegar, tem espinhos. É quente essa subida. Então, assim, eu não entendo porque nós espíritos falamos assim, nossa, Edgar, mas é tão difícil. É óbvio que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente não aprendeu ainda. Depois que a gente aprende, não fica fácil. Hã? Então, quando fica fácil, vai vir outro difícil. Tá bom? Mas por quê? Porque a gente precisa subir, gente. Um grande, por encarnação, e um monte de pequenininho. Né? O vizinho que grita às 5 da manhã, esses são os pequenininhos. Tá certo? Tudo bem? Né? O chefe todo dia ali, 8 horas por dia, esses são os pequenos. Né? E por que tem os pequenos? Porque o pai tem a sua pedagogia, a sua didática. Primeiro os exercícios mais fáceis, para que a gente se fortaleça para os mais difíceis. Ainda assim mesmo preparado, e vocês estavam preparados, não duvide disso. Não é porque a gente se revoltou que a gente não estava preparado, a gente apenas não quis. É diferente. Eu sou capaz, mas não quero. Quantas vezes a gente faz isso? Eu sou capaz de ir lá consertar o telhado, mas não quero. Simples assim. Eu sou capaz de ir lavar a louça, mas não quero. E aí está o X da questão. Nós não queremos. Quando quisermos, faremos. Subiremos com esforço, suaremos, choraremos e chegaremos lá. Dizem que lá em cima a paisagem é ótima. Dizem que vale a pena. Se for igual ao nosso lar, o filme, então, dizem que a paisagem é ótima. Então, eu... porque eu sonhei com a minha mãe, depois que ela morreu, várias vezes. E o último sonho que eu tive com ela era um prédio bem alto, parecia que nem um hotel. Mas muito, muito alto. E ela tinha 2 bisnetos já, pequenininhos. E através dela, eu via através dela. Foi um sonho muito lindo, nunca mais eu sonhei, foi o último. Ela tinha uma montanha muito, muito grande na frente. E eu acho que isso, pra mim, foi um merecimento. Eu ter sonhado com ela desse jeito, porque eu me acalmei bastante. Apesar de todo o sofrimento dela pra morrer. Agonizou 24 horas, sofreu muito. E ela saiu pela janela, tipo que flutuando. Não voando. Sei. Ela flutuava. Suavemente. Isso, com os 2 bisnetos dela vivos, né? Uhum. Ela segurava um em cada mão. E ela passou pela montanha. A hora que passou pela montanha, o mar era a coisa mais linda, calmo e azul. Só que no lugar de areia era grama verde. Que legal. Tinha muita gente lá. Era um lugar de muita paz e ela aterrissou também. Ela flutuou e aterrissou. Nunca mais eu sonhei com ela. Ela só me deu um sorriso. E pronto. Para você ficar bem. E meu pai também. Estava numa Kombi, ele nunca dirigiu. Ele estava dirigindo e ele me chamou. Oi, Cláudia. Aí eu olhei, eu falei, nossa, pai, o senhor está dirigindo. Ele estava com uma aparência um pouco mais nova do que quando ele morreu, com dentes que ele não tinha. E ele me chamou, falou, oi, Cláudia e tal. E eu olhei para ele e falei, nossa, pai, o senhor está dirigindo. Ele falou, aqui eu tô. Eu tô muito feliz. Eu falei, que bom. Ele falou, aqui eu tô trabalhando também. Aí daí ele falou, eu tô muito feliz. Tchau, Cláudia. E foi embora. Também nunca mais foram os últimos. Excelente. Aproveitando os seus 2 exemplos, a paisagem que a gente vai ver lá em cima, ela está dentro de nós. Viu, gente? Vai ser o que nós nos tornamos. Por isso que eu fiz a pergunta a você. O que interessa é o que a gente vai se tornar.
Quando a gente faz aniversários, e fazemos todos os anos, encarnados ou não, a grande pergunta é: no que eu me tornei neste ano? Só isso interessa. Porque isso é seu. E o que é seu? Aquilo que ninguém pode tirar, nem coisa alguma, nem Deus pode tirar. E é isso que Jesus nos recomenda a buscar. Esse é o tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói. O que está dentro de cada um de nós. A grande pergunta, para encerrar a noite, é: no que nós estamos nos tornando? Estamos nos tornando uma pessoa que gostamos de conviver? Gostamos de morar com? Porque moramos só conosco. Não moramos com ninguém mais. A casa interior que você está construindo é boa de morar, arejada, com cores bonitas, com flores, ampla, de ar bom. Ou ela é acanhada, triste, suja, com cores escuras? Você é o senhor desta casa. E o senhor dessa vida. A gente pensa que a vida é de qualquer jeito. Não, a vida é do jeito que você a vive. A vida é do jeito que você decide viver. Aí está 100% da sua liberdade. Oi, Edson. Esqueci de avisar que o relógio acabou a pilha, que o horário é da manhã. Sei. Na sua concepção, qual a importância do exercício da mediunidade cristã para a evolução daquele que exerce o médium? A mediunidade é um recurso, certo? É um sentido, é uma sensibilidade, é um recurso, uma ferramenta, ok? Os olhos também são. A boca também é. Os braços, as pernas também são. É a mesma importância, no meu entendimento. Importância elevadíssima, portanto. Elevadíssima. E está no Evangelho. Pedirei contas da tua administração. Porque nós responderemos por todos os talentos que o Pai nos deu. O recurso do tempo, o recurso de pensar, o recurso de sentir, o recurso de ter um papel na família, na sociedade. Pedirei contas da administração dos recursos e das riquezas que o Pai nos deu, no limite do nosso entendimento, da nossa consciência, é claro. Então a mediunidade, no meu entendimento, é a mais nova ferramenta que o Pai está ampliando o uso dentro da humanidade. Num futuro, que eu não sei quando, 100% da população terá a mediunidade ostensiva. Não tenho dúvidas disso, porque é uma característica do espírito. Desculpa. Não quero que essa minha última frase confunda-se com aquela questão de que a mediunidade extensiva é uma característica do corpo. Sim, o corpo do encarnado que permite que ela se manifeste, mas ela é um recurso do ser. Ok? Então eu considero da mesma forma. E aí, essa sua pergunta me fez lembrar o livro Paulo Estevão, quando Saulo ainda viu Jesus e ficou cego às portas de Damasco, naquela transformação fantástica que ocorreu dentro dele. E Jesus fala: entre em Damasco, aguarde que alguém te procurará. E como a vida não dá ponto sem nó, quem procurou Paulo foi exatamente a pessoa que ele iria matar. Porque Paulo iria até Damasco à procura de Simeão para matá-lo. Não para matá-lo ali na hora, mas para fazer um processo contra ele para que ele seja apedrejado no mínimo. Matá-lo, portanto. E lá cego,
profundamente transformado na hospedaria humilde onde que ele estava, chega Simeão. E isso foi um choque muito grande para ele, uma grande lição. E Simeão diz que ele veio lhe trazer a visão. Ele se ajoelha, Paulo, e no momento que Simeão estava pedindo a bondade do Pai que Saulo visse, voltasse a ver, eu não sei se eu vou lembrar exatamente as palavras, mas Paulo disse assim a Jesus, que a partir de agora eu dedique os meus olhos a te servir. Que a mediunidade seja mais um sentido que a gente aprenda a utilizar para servir a vida ao nosso Pai. Vamos guardar tudo isso. Nós temos bastante nós, inclusive eu, temos bastante material para pensar, né? Esse material, a partir inclusive dos 7 minutos, é vastíssimo. E precisa, a partir da nossa reconciliação conosco mesmo, ser meditado de verdade, ser digerido aos poucos, através dessa reflexão e dessa meditação, para que na sequência a gente decida pequeninas transformações no nosso dia, nem na nossa vida, no nosso dia. Porque ninguém conseguirá mudar a vida inteira sem mudar o que faz cada dia. Se você quer mudar a sua vida, mude alguma coisa que você faz todos os dias. Uma pequena coisa, 1 milímetro. E ao longo do tempo, a sua vida será nova. Por isso que é devagar, no nosso tempo, no nosso limite. Que todos nós guardemos muita paz no coração, nessa certeza de que o Pai não perde nenhuma oportunidade de nos mostrar o quanto somos amados. Que sintamos a bondade de Jesus em nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez. Você sabe que você é muito bem-vindo aqui. Eu gosto muito de vir aqui.